Meus irmãos, estamos alegres em poder estar nesta noite, e o meu boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja presente em cada coração. Realmente estou feliz de estar com os irmãos aqui. Há pouco tempo eu fui convidado a estar, e não pude, por causa que me senti mal aí na hora e avisei o pastor em cima da hora, mas hoje nós viemos estar com os irmãos para compartilhar desse momento de alegria. Um abraço a todos os pais, a todos que nos visitam nesta noite. Sejam bem-vindos a esta casa e que a graça do Senhor repouse sobre sua vida, sobre o seu coração. Confesso que estou muito feliz em poder estar na casa do Senhor nesta noite. Peço aos irmãos que estejam orando em favor da minha vida, da minha esposa, da nossa casa, dos desafios que nós temos enfrentado com as enfermidades, mas pela misericórdia do Senhor, pela infinita e soberana graça do Senhor, nós estamos aqui para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Nós não podemos desanimar, não podemos estar nos afastando da presença do Senhor. Os desafios são grandes, mas nós estamos aqui para juntos compartilhar da palavra do Senhor. Quando o reverendo me convidou a estar aqui, eu comecei a pensar o que eu ia falar nesta noite. E a princípio eu ia contar o testemunho de tudo que aconteceu comigo desde agosto de 2017 até agora. Mas resolvi deixar para outra oportunidade. É longo, o assunto é longo, desafiador, e eu deixar para outra oportunidade. E comecei a pensar muito a respeito da minha trajetória pelo campo rural. Tem um irmão que me chama de pastor sertanejo, que vivi a maior parte do meu ministério nas regiões serrana, região de roça, aonde agora transitam com asfalto. Eu andei muito na região com muita lama, muito desafio. Não é, Joelma? Não é, Pamela? Alexandre? Região difícil, mas o Senhor nos deu graça, nos deu vitória ao longo daquele período que eu tive a oportunidade de pastorear na serra durante mais de 25 anos. E hoje eu trago aos irmãos uma palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração, que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. É uma mensagem desafiadora para nós. Capítulo 5. Vamos ler a palavra do Senhor de forma responsiva. Vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 21. Em reverência à palavra do Senhor, convido os irmãos a se colocar de pé e estarei iniciando a leitura do texto. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
Mas a impudicice e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não sejais participantes como eles. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Sentai-vos. Amados irmãos, somos desafiados a ser imitadores de Deus. Tem gente que tem uma facilidade muito grande de imitar. E nem sempre temos a facilidade de imitar a Deus. A imitação é fruto da admiração. A psicologia nos ensina que a pessoa se lembra de 50% daquilo que ele ouve, 75% do que vê, e 95% daquilo que ele faz. E alguns textos bíblicos, eles falam a respeito disso, de ser imitador. E no capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo 1, diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Isso o apóstolo Paulo fazendo referência. 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 16, diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Filipenses 3,17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. No texto que serve de base para a meditação nesta noite, o texto de Efésios capítulo 5, versos de 1 a 21, no versículo 1, no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O versículo 1, ele
o apóstolo Paulo, ele dá forte expressão e, ao mesmo tempo, a linda razão por que devemos ser imitadores de Deus. Devemos ser imitadores de Deus, diz o texto, como filho amados. Sede meus imitadores como filhos amados. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Sermos imitadores como filhos amados. Em Jesus Cristo, nós somos filhos amados. É óbvio que os filhos devem imitar os seus pais. Logo, como filhos amados de Deus, queremos imitar o nosso querido Deus, que é o nosso Pai. Precisamos fazer isso, irmãos, sermos imitadores de Deus. E a primeira coisa que eu quero observar nesta noite, e é o primeiro ponto que eu quero ressaltar, que os imitadores de Deus, eles devem andar em amor. E o verso de número 2, ele diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meus queridos irmãos, nós precisamos andar em amor. E a ideia primeira que o texto nos sugere é essa: amai. É uma ordem, irmãos. É um imperativo. Logo, não é uma opção da sua parte, mas é uma ordem. Podemos não andar em amor, mas estaremos em falta com a ordem bíblica que é: amai, andai em amor. Por isso, irmãos, essa ideia do texto, que o texto nos oferece, ele diz que devemos andar em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como aroma suave. Cristo amou e se entregou como aroma suave. Isso aqui, irmãos, para nós é um modelo. Cristo amou entregando-se a si mesmo. É desta maneira que nós, imitadores de Deus, somos chamados a amar. Em 1 João, no capítulo 3, o verso 16, a palavra do Senhor nos diz: nisto conhecemos o amor de Deus, que deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. No Evangelho, segundo relatou o evangelista São João, no capítulo 13, o verso 34, a palavra de Deus nos diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. No capítulo 15 do Evangelho de João, verso 12, a palavra do Senhor nos diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como Cristo vos amou.
E aí nós vamos observar que dos versos 3 ao 7 do texto lido, o apóstolo fala de algo interessante. Quando estamos andando e vivendo a verdadeira dimensão do amor, ele lança fora de nós todos esses males, descritos do verso 3 ao verso 7, naquele contexto que nós lemos ali. Lançar fora de nós toda a impudicícia, impureza, cobiça, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, incontinência, avareza, idolatria. É só o amor de Deus que é capaz de fazer isso em nós. Portanto, meus irmãos, os imitadores de Deus, eles são aqueles que andam em amor. Mas que amor? O amor, segundo o ensino bíblico, é descrito em vários textos da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 12, verso de número 9, ele diz que esse amor é sem hipocrisia, que o amor seja sem hipocrisia. Na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, verso 8, ele diz que esse amor seja um amor fraternal. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 8, diz que esse amor seja acima de tudo intenso. Acima de tudo, tende um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Paulo, ainda escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer lá que o amor, ele permanece para sempre, isso é, o amor é permanente. E vamos encontrar muitos textos na Escritura Sagrada. E fica conosco agora esta pergunta: estamos andando em amor? Nisto temos sido imitadores? Precisamos andar em amor. A primeira coisa que nós observamos foi isso: andai em amor. A segunda coisa que eu quero observar é que nós precisamos andar como filhos da luz. Do mesmo modo que existem os filhos da luz, tem também os filhos das trevas. E você não quer andar como filho das trevas. Precisa andar como filho da luz. E o verso de número 8 do capítulo lido diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. O verso de número 8 deixa bem claro. E novamente aparece a palavra filho. No versículo 1 nós encontramos que somos filhos de Deus. E agora aparece no verso 8, nós somos qualificados como filhos da luz. E esta é uma ideia que foi explorada pelo próprio Cristo. Olhemos os textos bíblicos de João 3, 21 e 8 e 12. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, diz o texto, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. De novo lhes dou o mandamento, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que maravilha, irmãos, que bênção, que a graça gera em nós filhos da luz.
Precisamos ser filhos da luz. Fomos arrancados do reino das trevas, do reino do pecado voraz e transportados para o reino da luz. Colossenses, no capítulo 1, verso 13, diz: e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor resgatou você, o Senhor tirou você, puxou você, arrancou você do império das trevas e colocou você no reino do Filho, no reino de Jesus, do Filho do seu amor. Nos versos de 9 a 12 do texto lido, responde à pergunta: andar de uma maneira agradável ao Senhor. Nós vamos encontrar a resposta na primeira epístola de João, no capítulo 1, verso de número 7. Os que andam na luz são aqueles que andam na luz como o Senhor está. Portanto, meus irmãos, precisamos ter comunhão uns com os outros se somos filhos da luz. Não podemos ter relação partida um com o outro. Precisamos andar sempre como filhos da luz. A luz resplandece nas trevas. Aqui na cidade nós temos muita facilidade de ter luz acesa, ter iluminação com facilidade. Mas nós que viemos da roça, da região rural, não é, presbítero Antônio? É fácil destacar a luz nas trevas. E viajando pelas estradas, e muitas das vezes destacava bem distante, bem longínquo, uma luz acesa, e a luz resplandecia naquele emaranhado de trevas. E como luz nós precisamos brilhar nas trevas. Somos filhos da luz. Quantos crentes são inoperantes, fracos, impotentes, inoperantes, apáticos, frios, apagados na obra de Deus. E infelizmente muitos crentes são envergonhados, e não resplandecem em meio a trevas. Não envergonham o mundo, e muitas das vezes são a vergonha do Evangelho. Meus irmãos, o texto bíblico de Filipenses, capítulo 2, verso 15, é um dos mais desafiadores para nós, filhos de Deus, para nós, filhos da luz. Será que em meio a uma geração pervertida e corrupta, estamos resplandecendo como luzeiros do mundo? Precisamos resplandecer, irmãos, como luzeiros no mundo. Precisamos brilhar
como luzeiros no mundo. E a terceira coisa que eu quero observar é que nós precisamos andar como sábios. No mundo de tanta ignorância espiritual, nós precisamos andar como sábios. O verso 15 e 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia de Jerusalém traduz o texto seguinte: vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É muito comum os pais recomendarem seus filhos: cuidado, veja bem como você se porta. Aqui o apóstolo Paulo, com toda a autoridade, chama a atenção dizendo: cuidado, vejam bem vocês como estão andando, de que maneira vocês estão vivendo. Irmãos, precisamos andar como sábios. No mundo de tanta ignorância espiritual, precisamos andar como sábios. Não podemos andar segundo os conceitos espalhados por aí, segundo o conceito do mundo, porque todo mundo faz, eu vou fazer. Eu acho engraçado. Meus queridos, o que é andar como sábio? Para muitos, andar como sábio é ser o espertalhão. Para muitos, andar como sábio é ganhar muito dinheiro, é ter sucesso na vida financeira. A palavra de Deus nos diz, e é a palavra que nos diz. Salmo 62, verso 10, eu estava meditando. Não confieis naquilo que extorquis, nem vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Às vezes nós nos admiramos de tanta gente que adquire tanta fortuna naquilo que é fruto de extorsão, de riqueza mal adquirida. Provérbios 23, verso 4 nos diz: não te fatigues para seres rico, não apliqueis nisso a tua inteligência. Outra coisa que nós observamos hoje, nós temos uma classe de pessoas que vive trancada dentro de casa e vive em função da cultura. Precisamos estudar, precisamos. Mas temos que ter cuidado sobre o adquirir muita cultura, que Jeremias nos diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço misericórdia, justiça, juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso de número 23. À luz das Escrituras, o que é andar como sábio?
Creio que o primeiro lugar está lá em Provérbios, capítulo 1, verso de número 7, quando o texto sagrado nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, o conhecimento. Portanto, meus irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do saber, é o princípio do conhecimento. Isso é andar como sábio. Andar como sábio é lançar o fundamento da fé. E observei muito bem isso aqui. É lançar o fundamento da fé na pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem merece toda a honra e toda a glória. E no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, o verso 24 e 25, diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Andar como sábio é lançar fundamento sólido sobre a rocha que é Jesus. Eu tive uma ovelha que ela não sabia ler. No entanto, não era analfabeta. Conhecia a Bíblia, conhecia as principais perguntas e respostas do breve catecismo. E no seu aniversário de 102 anos, um amigo meu foi fazer a preleção, e ele, de uma maneira muito didática, ele foi fazer algumas perguntas àquela irmã. E ele perguntou algumas coisas básicas da Bíblia. Ela gostava de dar um sorrisinho, deu um sorrisinho e respondeu. Aí depois ele disse assim: a senhora respondeu com muita facilidade, eu vou fazer outra pergunta. Pergunta número 1 do breve catecismo: o fim principal do homem. Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Ela foi e respondeu. Aí eu falei para ele depois: rapaz, ela não sabe ler. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esta irmã, tem vários descendentes aqui na igreja. Ela faleceu com 108 anos de idade. A irmã, quem sabe dizer o nome? Erundina Mota. Andava como sábio. Como sábio. Não esqueço disso. Não esqueço do privilégio de ter sido pastor de sua avó, sua bisavó, sua tataravó. Tem várias gerações dela aqui na igreja. Era a avó da irmã Lúcia,
Diácono Arley, bisavó de sua avó também, né? Então, andar como sábio, firmado na rocha que é Jesus, firmado na rocha que é Jesus. Andar como sábio, irmãos, é colocar o reino de Deus acima de qualquer coisa. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É remindo o tempo, os dias são maus, os dias são difíceis. A hora que nós estamos vivendo é realmente uma hora má. Fome, miséria, violência, a avassaladora ação das drogas na vida das pessoas. Precisamos andar como sábio, procurando conhecer a vontade do Senhor em nós. Nada mais rico na vida do ser humano, na vida do homem, do que ele procurar conhecer a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Pedir licença aos irmãos que eu vou falar um pouco, quando a gente vai falar algo pessoal. Eu tenho vivido isso. Nesses últimos anos, a minha esposa foi acometida da doença do mal de Alzheimer. Ela se esqueceu de muitas coisas. A mente super confusa. Não é isso? Muito confusa. Mas não se esqueceu de Deus. Não se esqueceu de Deus. Mais do que nunca, meus irmãos, nós precisamos andar como sábios. Aproveite a sua mente, aproveite a memória que Deus tem dado a você, para ler a palavra, para guardar textos. Nós tivemos algumas visitas recentes, que as pessoas vão ler o texto e ela emenda no texto, não deixa a pessoa ler não, ela segue lendo. Está gravado na mente dela. Meus irmãos, precisamos andar como sábios. Não vamos jogar o nosso tempo fora. Vamos andar como sábios. E a última coisa que eu quero observar para a gente encerrar, está lá no verso 18. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deixa o vinho de lado, vamos nos encher do Espírito. É bom lembrar, irmãos, que esses mesmos crentes de Éfeso, que Paulo se dirigiam, já tinham o Espírito Santo. No entanto, esses mesmos crentes, Paulo ordenava a eles:
enchei-vos do Espírito Santo. E Paulo ele estabeleceu 3 pontos aqui para se encher do Espírito Santo. Primeiro deles, falando entre vós com salmos e entoando louvores de coração, com hinos e cânticos espirituais, está no verso 19. A outra coisa, está no verso 20, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. E a outra coisa, está no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Entendo que essa é a maior e mais urgente necessidade do povo de Deus hoje. Vamos olhar lá no Antigo Testamento para o texto de Zacarias, no capítulo 4, verso 6, quando diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Atos capítulo 1, verso 8, diz: mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. A igreja de hoje, irmãos, ela tem uma boa mecânica, uma boa movimentação, mas precisamos ter a dinâmica do Espírito Santo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, sararei a sua terra. Então, irmãos, vamos lá. Concluindo, gostaria de dizer que, às vezes eu me pergunto, o que aconteceria se o Espírito Santo soprasse com força no meio da igreja? Há uma promessa abundante quando o Espírito Santo está operando. Em João capítulo 7, verso de 37 a 39, agora eu vou abrir aqui, 7 de 37 a 39, diz o seguinte, 7 de 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no interior do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Portanto, meus irmãos, que nós possamos refletir na palavra, sentir esse mover de Deus no nosso coração, se encher dessa presença gostosa, gloriosa do Espírito Santo de Deus em nós. E às vezes a gente se enche de tanta coisa, mas fica tão vazio do Espírito Santo de Deus em nós. A gente não busca a presença de Deus. Às vezes nós ficamos com pouco sono à noite, e ficamos pensando bobagem. Ultimamente eu não durmo tanto, durmo pouco,
Mas eu não penso bobagem. Quando o Senhor me acorda nas madrugadas, eu começo a refletir acerca daquilo que Ele tem para mim e tem para a sua igreja. Às vezes nós pensamos só em problemas, dificuldades. Vamos pensar na solução que Deus tem para dar a cada um de nós. Portanto, meus irmãos, vamos ser imitadores de Deus. Buscar na sua palavra, buscar conhecimento de Deus e que cresçamos em espírito e em verdade a cada instante. E eu concluo citando um verso da palavra de Deus neste momento, para que possamos concluir e encerrar a nossa meditação desta noite. Um texto da palavra de Deus que nos chama a atenção, está no texto que nós lemos aqui, no capítulo 5 que eu li, no verso 14, diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará ou te esclarecerá. Vamos nos despertar para a honra e para a glória do nome do Senhor. É o Senhor que nos desperta, é o Senhor que nos chama. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém.